Muito boa tarde. Que o meu Senhor abençoe vocês. O Senhor abençoe. Desejando hoje com todo o meu coração que o Senhor se manifeste nas suas vidas com muitos milagres, sinais, que conceda os anseios dos seus corações e as petições, que Deus ouça as suas orações. E hoje estaremos em festa com o nosso Deus. Vamos abrir o coração. Vamos abrir o coração para honrar ao Senhor, mesmo estando aqui neste lugar público, mas Deus está olhando o coração. E nós hoje, o nosso coração é para Deus, para honrá-lo e para agradecê-lo e para valorizar este privilégio que Deus nos deu de estar na sua presença, dele ter nos chamado, dele nos ter na sua presença. É um grande privilégio e é isso que devemos valorizar muito e agradecer ao nosso Deus e abrir o coração para honrá-lo e louvá-lo com todo o nosso coração. Eu sei que o meu Senhor hoje vai se manifestar na vida de todos vocês. Então o Senhor abençoe e vamos começar o nosso louvor para o nosso Deus. Obrigada! Boa tarde, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Que bênção mais maravilhosa, irmãos. Acabou a espera. Chegou o momento. O estudo bíblico com a nossa irmã Maria Luísa. Glória a Deus. Glórias ao nosso grande Rei. É uma imensa honra, irmãos, poder me dirigir a vocês pela vontade infinita do Senhor. Sou pastor da igreja de Sástica e hoje estou aqui. E foi a partir de Sástica que o Senhor fez um chamamento. Quando a nossa irmã Maria Luísa começava a sua vida, tinha 7 anos, o Senhor lhe deu uma experiência espiritual, um sonho maravilhoso, no qual o Senhor lhe dizia: me ajuda a escolher as almas para o reino. E nossa irmã Maria Luísa, em sua vocação, decidida a servir a Deus, logicamente, respondeu afirmativamente: Senhor, aqui estou para seu serviço. E nesse momento se deu essa dádiva dos céus. Nosso Deus colocou seus olhos, o seu olhar em nossa irmã Maria Luísa. E passou um tempo, e logo depois aqui em Bogotá, o Senhor lhe deu o seu Santo Espírito. Por volta do ano de 1972, deu os dons espirituais. E uma antiga promessa, porque dizia que levantaria a sua igreja, abençoaria essa nação e as nações do mundo. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. E a nossa irmã viveu essa experiência maravilhosa, juntamente do nosso irmão Luiz Eduardo Moreno. E todos nós hoje desfrutamos dessa dádiva dos céus. Esta bela congregação, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Retornando a Sástica, o Senhor fez uma promessa à nossa irmã que levantaria uma congregação ali. 30 anos se passaram, irmãos, e hoje em dia a igreja tem prosperado como o Senhor anunciou para os seus lábios e que seria muito visitada. Hoje nós vemos tudo isso. A igreja ali é uma referência para esse município e para essa região, porque inclusive a fachada e a estrutura arquitetônica virou referência para replicar em todo o município. Assim que todos são convidados a conhecê-la, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Lhes deixo com o nosso pastor geral mundial, nosso irmão Carlos Alberto Baena Lopes. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Que alegria tão imensa
que Deus nos está concedendo neste momento. Que festa espiritual! Glórias ao nome de Deus vivente, que nos fala que é Espírito, que é verdade e é poder. Vamos cantar o hino número 71, Brilha no meio do teu viver. Quão grande é nosso Deus! E que importante é brilhar no lugar onde Deus nos coloca. Por exemplo, onde trabalhamos, tem uma irmã no qual o Espírito Santo lhe disse que ele iria ajudar, que ela não iria perder seu emprego, mas a irmã comenta que tomaram uma decisão que todas as pessoas que tinham o mesmo cargo que ela tinha seriam demitidas. E saíram 10 companheiros de trabalho dela, e ela achava estranho, mas confiava na promessa de Deus, que não iriam demiti-la, até que ela ficou sabendo que teve uma pessoa que a defendeu muito com o seu gerente, com o gerente da empresa, e depois de alguns dias se encontrou com uma pessoa da igreja, e a pessoa da igreja se deu conta que a irmã tinha o bracelete que todos nós usamos, ou a pulseira que todos nós usamos para entrar nos estudos bíblicos. E ele disse: com razão, te defendi com meu chefe, porque eu fiquei sabendo que você tinha um ótimo testemunho. Glória ao nome do Senhor. Graças ao nosso Deus. Brilha no lugar que estiveres. Essa é a nossa meta. Eu vou deixar agora na companhia, vamos receber ao nosso irmão Carlos Henrique Lopes, que é o supervisor da igreja na Costa Rica. Também eu lhe apresento como meu tio, e ele vai saudá-los. Irmão Carlos Henrique, adiante, por favor. Irmãos, boa tarde. Deus os abençoe. Que alegria tão imensa está num momento tão especial, onde Deus vai usar a nossa irmã Maria Luísa para nos entregar essa doutrina, que é aquela que fundamenta nossas vidas, que a glória e o louvor ao nosso Deus. Gostaria de estender a vocês
uma saudação cordial da Igreja da Costa Rica, com todo carinho, como irmãos, apesar da distância, muito próximo de vocês, irmãos. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por tudo que a senhora significa para nossas vidas. A senhora é um exemplo de vida para todos nós. Bendito o nome de Deus. Gostaria, irmã, também de compartilhar algo que ocorreu muito lindo na Costa Rica no final do ano 2023, quando se celebrou um estudo bíblico. Mas meses antes, muitas pessoas da igreja começaram a ter sonhos, onde via nossa irmã Maria Luísa chegar a São José, em Costa Rica, carregada de presentes. Seguramente hoje também ela está carregada de presentes que Deus nos trouxe para todos. Bendito Deus! E esses presentes vão se tornando evidentes ao passar dos dias. E quero compartilhar alguns desses presentes que Deus deu já nesse dia, nesse estudo bíblico. Um irmão e sua esposa com problemas no casamento e próximos de se divorciar assim que pretendiam, mas decidiram ir juntos ao estudo bíblico. Quando saíram do estudo bíblico, olharam um para o outro e sentiram um profundo amor um pelo outro, e hoje é um lar de felicidade. Glória a Deus! Glórias ao Senhor! Outro presente que Deus também deu, uma irmã afetada por feitiçarias, tinha muitos pesadelos, não dormia, meses sem dormir, e o Senhor, num sonho, lhe mostrou que no estudo bíblico a irmã lhe impunha as mãos e ela seria livre. No dia do estudo bíblico, na oração que faz a nossa irmã Maria Luísa ao final, ela sentiu que a nossa irmã estava lhe impondo mãos e sentiu também a liberdade, a paz que não teria, que não conhecia, que tinha essa atadura durante muitos anos, e a partir desse dia é uma mulher libertada, feliz. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso. Graças, irmã, por estar aqui conosco, e graças a todos vocês, irmãos. Que a glória e a honra seja sempre para nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. E vamos receber a nossa amada irmã Maria Luísa. Glória ao nome do Senhor. Louvores a nosso Deus. Que o Senhor abençoe todos grandemente. Agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso pelo cumprimento das suas promessas, pelas promessas maravilhosas de quando o Senhor, falando com 4 pessoas, fez promessas o Senhor dele levantar uma igreja muito grande, uma congregação muito grande na Colômbia e no mundo todo, e que ele mesmo converteria os corações, que ele seria o responsável de trazer as pessoas ao lugar certo, que ele faria este trabalho. Também o Senhor falou que teríamos de viajar muito pelo mundo todo e que não teríamos de nos preocupar pelo dinheiro. E o Senhor o cumpriu desde aquela época até o dia de hoje, porque hoje é a prova. O evento que estamos tendo no dia de hoje, que é para honrar ao nosso Deus e agradecê-lo, é a prova deste cumprimento dessa promessa sobre o dinheiro. Porque isto custa muito, nós dizemos aqui na Colômbia, milhões
custa muitos milhões e Deus, Ele providenciou tudo. Tudo. E agradecemos Ele. E já com este evento, com o evento de hoje, já temos 3 aqui no Movistar Arena. E o Senhor nos deu dinheiro para tudo, para cobrir todas as despesas. E agradecemos ao Senhor, porque isto é devido às promessas que Ele nos fez naquela época. Já faz muito tempo, no ano 68, o Senhor fez essas promessas. No ano 68, e o Senhor cumpriu, e é por isso que confiamos nele, é por isso que cremos em Deus, é por isso que cremos que Deus existe e que Ele é um ser sobrenatural em espírito, que temos de louvá-lo, glorificá-lo e buscá-lo em espírito. E é por isso que, como Ele cobre todo o universo na sua grandeza, é por isso que Ele está em todos os lugares e Ele conhece os pensamentos de cada ser humano. Então, nós hoje vamos dar a honra e a glória para Ele, nos concentrando e na leitura, nas perguntas e nas respostas, porque lá também há muita doutrina. E faremos tudo para honrá-lo, para lhe agradecer e para dizer obrigada por nos permitir crer nele, confiar e estar aqui na sua presença, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Como seria quando Deus falou com Abraão e disse para ele que ele seria pai de muitas nações, e Abraão creu em Deus. Contudo, ele não viu esta promessa se cumprindo, mas eu acho que hoje, desde os céus, Abraão está vendo estas promessas e ficará contente. Então, agradecemos o Senhor novamente. E assim, eu cumprimento também com muito carinho as igrejas. Ouvi que falaram sobre a igreja das férias e lá começou a igreja do Senhor, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, nasceu lá, naquele lugar, nas férias. Foi onde nós começamos a realizar os cultos, as reuniões, e onde Deus nos fez promessas todos os dias. Que lindo! Também falaram sobre a igreja de La Granja, não é? La Granja e Suba. Bem, todas as outras igrejas saíram das férias. Não podem dizer que não, vocês saíram das férias. Então, agradecemos o Senhor. Agradecemos o nosso Deus. As promessas do Senhor. As promessas do Senhor, Ele as cumpre. Deus não nos desaponta. E agradecemos Ele pelos milagres e manifestações que o Senhor faz em nível mundial. Também agradecemos a Deus pela tecnologia, porque por meio da tecnologia nós podemos fazer uma pregação e ensinar para muitas pessoas em muitos países. Tudo nós devemos ao Senhor. E Ele falou sobre isso, mas nós não entendíamos. Só que agora, quando vemos as experiências, as vivências, começamos a entender assim o plano de Deus, a forma como Ele falou, e agora entendemos o que Ele quis dizer. E há muitas coisas também que o Senhor falou sobre o futuro que estarão se cumprindo a cada dia. Portanto, hoje nós estamos muito felizes com o Senhor, com o nosso Deus, felizes e contentes. Eu não sei se vocês gostariam de cantar para o Senhor um coro antes de começar o nosso ensinamento. Só que, neste momento, não me vem nenhum coro na cabeça. Não sei se aqui vocês... Um coro que seja fácil, que eu saiba. Grande é o Senhor? Vamos cantar. Grande é o Senhor. Se eu errar, vocês continuem cantando. Grande es Jehová y
muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rei. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor vocês podem sentar, que o meu Senhor abençoe todos vocês e que o meu Deus faça um milagre, uma bênção, uma obra muito grande em cada coração e em cada uma das suas vidas, que Ele lhes abençoe e ouça as suas orações e olhe para as suas necessidades e veja as suas petições no dia de hoje. Portanto, agora sim, vamos começar com as perguntas nesta tarde. Sim. Saudações, irmã Maria Luísa, que o Senhor a abençoe grandemente. O Senhor me disse em profecia que estaria dirigindo-me a sua serva amada e que não tivesse temor de fazer-lhe esta pergunta. E hoje agradeço a Deus pelo cumprimento dessa palavra e a senhora também por esta oportunidade. Irmã Maria Luísa, tenho duas perguntas que se encontram no livro de Apocalipse 11. Nesse capítulo, fala das duas testemunhas, das duas oliveiras e dos dois candeeiros, que você nos ensinou, que refere-se ao Senhor Jesus Cristo e a João Batista. Agora, se me permite, irmã, minhas perguntas são as seguintes. Em Apocalipse 11, no verso 6, diz: eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Minha pergunta desse verso é a seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder sobre tudo. No entanto, nesse verso fala no plural. É como se os dois tivessem esse mesmo poder. E agora no verso 11 diz: depois de 3 dias e meio, entrará neles um espírito de vida enviado por Deus, e pôr-se-ão de pé, e cairá grande temor sobre os que os viram. Minha pergunta é: sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, mas igualmente nesse verso fala em plural. Nos dois entrou espírito de vida. Quer dizer que os dois ressuscitaram? João também ressuscitou de alguma forma? Muito obrigada por suas respostas, irmã Maria Luísa. A admiro muito e que Deus a abençoe. Obrigada. Literalmente, não foi João, mas foi Elias. E o Senhor, na promessa que fez na antiguidade por meio do profeta Malaquias, ele disse que enviaria Elias antes que o Senhor Jesus surgisse pregando o evangelho. Ele enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias, físico, na antiguidade, ele existiu e ele não morreu. Ele subiu aos céus. Ele não teve morte. Ele subiu aos céus. Então, aqui em Apocalipse, falando sobre essas duas testemunhas, realmente era esse Elias de uma forma simbólica, representativa,
João Batista representava esse Elias, então Elias não morreu. O Senhor Jesus subiu aos céus e Elias também. Diz na Bíblia que Eliseu o viu quando Elias subiu aos céus. Então, são essas duas pessoas, mas fisicamente ou literal, foi João Batista quem apareceu na terra. Mas na Bíblia diz que era com o poder que Deus tinha dado para Elias. As mesmas capacidades que Deus tinha dado para o profeta Elias, ele deu para João Batista. E assim se cumpriu a palavra profética do Senhor, quando ele disse que enviaria Elias antes de enviar o Senhor Jesus Cristo. E aqui em Apocalipse, com essas duas testemunhas, essas duas pessoas que foram as que abriram as portas dos céus, João Batista representando Elias, pregando sobre o reino dos céus, que tinha se aproximado, que deviam se arrepender, e o Senhor Jesus logo após pregando o seu evangelho. Os dois foram os pioneiros da pregação das boas novas de salvação. Então é por isso que o Senhor destacou esses dois personagens. São mistérios que o Senhor aqui colocou, deixou, e nós temos de ganhar que o nosso Deus queira nos ensinar, nos revelar e que nós possamos entender muitos mistérios que há na Bíblia. Mas o mistério que nós não possamos entender, não fiquemos preocupados com isso. Vamos seguir em frente buscando ao Senhor. Vamos seguir em frente no que entendermos, porque o Senhor vai nos ajudar sempre no caminho. Vamos seguir em frente, vamos seguir. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe. Ele guarde em todos os lugares em que a senhora vai para fazer o trabalho que Deus lhe enviou a fazer. Irmã, o senhor em profecia me disse que teria a oportunidade de dirigir a senhora e que eu preparasse minhas perguntas, mas por causa do tempo farei uma pergunta. Está em duas passagens bíblicas. A primeira era Êxodo 6, 9. Sim. Com a sua permissão, posso ler, irmã? Êxodo 6:9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não escutaram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. A segunda passagem bíblica está em Lucas 22, verso 45. Sim. Posso ler? Quando se levantou da oração e foi ao encontro de seus discípulos, achou-os dormindo por causa da tristeza. Ele disse: por que dormes? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu gostaria também, irmã, de focar minha pergunta. Em ambos versos se diz textualmente que a causa da angústia de Israel, que por causa da angústia não escutaram Moisés. E também no verso de Lucas diz: por causa da tristeza, os discípulos do Senhor se colocaram a dormir em vez de orar. Minha pergunta é: que impacto tem em nossas vidas espirituais a angústia e a tristeza? E se hoje em dia poderíamos aplicar a recomendação que o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos, que por causa da tristeza não oraram e se foram dormir? Muito obrigado por sua resposta. Bem, não vamos relacionar a tristeza ou a angústia que hoje em dia temos com os momentos que essas pessoas viveram naquela época. É uma coisa muito diferente. Lá estava Moisés no Monte Sinai, e quando ele desceu, diz que ele desceu com a lei, com as tábuas da lei, falava com o povo e ensinava para eles, mas o povo estava distraído, fazendo outras coisas, e é por isso que o povo não conseguia entender a magnitude de Deus, desse momento que Moisés estava vivendo, porque eles não tinham o costume
de ter contato com Deus. Deus nunca tinha falado com eles antes, não existiam os profetas, e eles não tinham essas experiências naquela época. O que estava acontecendo com Moisés era uma coisa nova, diferente, era uma novidade. Então é por isso que o povo se distraiu, eles viram que Moisés estava vindo e falava com eles e dizia coisas para eles, mas quando Moisés ia novamente para o monte e ele ficava com Deus, o povo fazia então outras coisas, eles pecavam, até diz que eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo porque achavam que o seu líder Moisés tinha os abandonado e eles ficariam sem Deus. Eles não entendiam a Deus, não compreendiam o Senhor porque não tinham vivido tantas experiências com Deus, como nós que vivemos sim muitas experiências com Deus. Nós somos mais maduros nesta forma de pensar e de aceitar e de fazer as coisas para o nosso Deus. Hoje nós sabemos mais do que naquela época o povo de Israel sabia sobre Deus. Até aquele momento com Moisés, eles estavam experimentando a manifestação de Deus e que Deus fazia milagres, fazia muitas coisas grandes no meio deles. Então, isso, junto com o que o irmão leu em Lucas, onde diz que o Senhor Jesus foi orar, e quando ele voltou, os achou dormindo, porque eles também não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá vida ou revive nas pessoas o ânimo, a alegria, a felicidade, a energia para orar e buscar a Deus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, então eles estavam vivendo na sua carne fisicamente e eles tinham cansaço, porque naquela época o Senhor caminhava o dia todo, ele caminhava com seus discípulos, evangelizando, fazendo milagres e sinais, então os discípulos estavam meio cansados. Mas o Senhor não, ele estava orando, foi orar e quando voltou, os achou dormindo. Ele deu um ensinamento, o Senhor não estava os criticando, era ensinando para eles o que deviam fazer. De que forma nós devemos nos esforçarmos e forçar a nossa carne, porque ela não nos permite estar acordados, animados, alegres, felizes para servir a Deus. Vem o cansaço, vem o sono, vem a fome, a sede, o que for, e nós nos deixamos levar por isto. Então o Senhor ensinou para os seus apóstolos que eles deviam se esforçar em fazer as coisas melhor para que não ficassem assim, com esse sono. Eles não tinham resistido nem uma hora, porque o Senhor convidou-os para orar. Eles não resistiram nem uma hora, porque eles estavam vivendo na sua carne. Contudo, o Senhor Jesus orava no Espírito. E é isso que nós vivemos hoje. Hoje, o Espírito Santo, quando ele vem até nós, ele nos dá alegria, felicidade, e oramos e não ficamos com sono, não ficamos cansados, não sentimos nada, continuamos orando e orando. Foi isso que aconteceu naquela época. Mas hoje nós, onde o irmão ele perguntou que hoje o que são essas coisas? Hoje em dia não é somente o que o irmão nos disse, o que foi que o irmão... Você usou duas palavras. A tristeza e uma outra. E a angústia. Hoje em dia, nós podemos estar tristes por alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, morreu algum parente, então você fica triste, ou você recebeu uma má notícia, você ficou triste, falaram que você está doente, que você tem uma doença grave que vai te matar, você vai ficar triste, e isso não é pecado. Ficar triste em alguns momentos da vida, ou ficar angustiado em alguns momentos da vida, não, porque se você está se sentindo assim, porque alguma coisa aconteceu na sua vida, alguma coisa aconteceu. Então, quando vem para nós esses momentos difíceis, de tribulação, que geram em nós tristeza ou angústia, nós sabemos que a solução é orar ao Senhor. Nos ajoelharmos, orar ao Senhor, dizer, Senhor, vejo o que está acontecendo comigo, eu me sinto triste por isto, pelo outro, ou eu me sinto angustiado por isto. Senhor, me ajuda.
Então hoje a nossa oração é suficiente, mas nos sentindo assim, não ofendemos a Deus. São momentos que acontecem conosco porque somos seres humanos, acontece, mas nós devemos buscar a oração e confiar no nosso Deus que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos consolar e vai nos ajudar a seguir em frente, suportando as nossas dificuldades e levando os nossos fardos também. Seguimos em frente. Uma outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma honra para mim dirigir-me a você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a você por nos ensinar com tanto amor e carinho. Irmã, se me permite, minha pergunta está baseada no livro de vivências. Na página 44, você diz que em meio a esse louvor e tomada pelo Espírito, disse as seguintes palavras: Luiz, segue pregando. E na página número 45 diz: no entanto, considerei que a experiência vivida essa noite seria transitória e não passou pela minha mente que aquele era o início de uma nova etapa na minha vida espiritual. Também, irmã, quero ressaltar o testemunho que subiu-se à página das Ilhas Maurício, onde a irmã que testemunha nos conta que o Senhor lhe mostrava que uma vez chegasse nesse lugar, viria para você uma nova etapa na sua vida espiritual? Parece-me muito interessante como expressa isso das etapas em sua vida. E gostaria de saber se para nós também está definido o das etapas e para a igreja. Muito obrigada, irmã, e que Deus a abençoe. Se nós, os seres humanos, todos teremos fases nas nossas vidas, eu creio que sim. A fase de ser criança, a juventude. Bem, todas as fases da nossa vida, nós temos de passá-las e vão acontecer muitas coisas. E se nós conhecermos a Deus, viveremos muitas experiências lindas no Senhor, em Deus. Em Deus temos muitas coisas lindas na vida, muitas lembranças, muitas coisas que têm acontecido. E bem, nós temos de seguir em frente, conhecer o caminho de Deus, nos esforçar em aprender mais e mais a doutrina. Cada um de nós tem de se esforçar para alcançar as bênçãos e as promessas que Deus nos fez e sermos mestres e mestras na palavra, porque há muito trabalho. O mundo, há muitas milhares e milhares de pessoas que não conhecem de Deus e nós estamos aqui como responsáveis, porque o Senhor nos deixou a responsabilidade desse trabalho, dessa obra evangelizadora. Portanto, são essas as fases da nossa vida. O tempo passa e Deus começa a cumprir para nós muitas coisas. E o que Ele cumpre é mais uma fase que nós aproveitamos e desfrutamos. Mas isso sim, todas as fases da nossa vida devem ser para o serviço do Senhor, para servi-lo e segui-lo. Vamos seguir em frente. Irmã Maria Luísa, sim. Boa tarde. Que Deus abençoe grandemente. Nosso coração está muito feliz, está muito alegre, já que a sua visita, por misericórdia de Deus, não só nos traz bênçãos à igreja, mas também traz grandes bênçãos a este país. Te amamos com todo o nosso coração, irmã. Obrigada. Gracias. Obrigada. Gracias, sí, hermano. Queria pedir o favor, se pode nos ensinar sobre uma pergunta que tenho no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 e verso 12. Posso ler, irmã? Sim. Apocalipse 20... verso 11 e 12. Sim. Obrigado, irmã. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou qualquer lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Minha pergunta, irmã Maria Luísa, vai focando no seguinte. Gostaria de pedir o favor, se nos ensine
Quais são os mortos grandes e quais são os pequenos? E por que a Bíblia os separa e os diferencia? Já que nomeando-os eles separadamente, podemos pensar ou deduzir que se trata de um mistério ou de uma graduação de importância. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por sua resposta. Que Deus abençoe. Aqui, o apóstolo João, que foi quem viveu esta grande experiência desta visão ou dessas visões, porque João diz aqui que ele estava numa ilha, que era uma prisão, e estando nessa prisão, Deus deu estas visões para ele, as que estão em Apocalipse, do que aconteceria no final, no fim de tudo. Mesmo que aqui em Apocalipse há muitas coisas que já se cumpriram, mas era isso que ele estava vendo nas suas visões e percebemos que Deus nunca explicou para ele o que ele estava vendo. Ele via e ele contava o que estava vendo, mas o nosso Deus também não deu explicações em tudo para ele do que significavam. Deixava assim porque o Senhor disse que talvez nós ainda não merecemos entender nem compreender todos estes mistérios, mas Deus os permitiu assim, para que fiquem bem, como para que nós somente fiquemos preocupados pelo nosso crescimento espiritual e viver com Deus, morar perto dele, agradá-lo, para que as coisas ruins e desagradáveis que estão aqui contadas nunca aconteçam conosco, que nós nunca passemos por isto, mas que sempre desfrutemos com o Senhor. Então é por isso que ele, quando ele viu nesta visão e disse, vi os mortos grandes e pequenos de pé, ele viu isto, ele viu corpos, ele viu pessoas altas, outros de uma estatura média, outros mais baixos, não sabemos se seriam crianças ou simplesmente pessoas baixinhas. Mas não a estatura espiritual, eram as partes físicas deles. Então, quando diz grandes e pequenos, crianças também, porque as crianças também morrem. Então, ele diz aqui que ele viu grandes e pequenos, que eu acho que ele estava vendo era crianças, e os livros foram abertos, porque a Bíblia nos ensina em vários lugares dela, diz que cada um de nós tem um diário. Tudo que nós fazemos a cada dia, Deus escreve nesses livros, e é isso que vai ser lido naqueles dias. Diz aqui que os livros foram abertos e um outro livro foi aberto. E nesse, que é o livro da vida, diz que foram julgados as pessoas que já tinham morrido. Bem, os mortos diz aqui que eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros, nesses diários. Eles foram julgados pelas coisas boas que fizeram e pelas coisas ruins que fizeram. E segundo o bom e mal das suas obras, segundo o que está escrito no livro da vida, segundo isto, Deus julgará as pessoas. E aqui, pelo que diz em Apocalipse, diz que Deus dá para cada um o seu prêmio e dá para ele o lugar que merece segundo as suas obras. E é por isso que quando nós lemos os livros dos apóstolos, onde eles escreveram sendo inspirados pelo Espírito Santo, eles sempre dizem para nós e nos ensinam que nós temos de fazer boas obras, que todos os dias nós temos de nos esforçar em fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo, que devemos sempre agradar a Deus, para que, dessa mesma forma, no livro da vida, nesse diário que Deus tem da nossa vida, possa ter coisas lindas escritas e, dessa mesma forma, Deus nos dê a recompensa das nossas obras, mas que sejam boas obras as que nós tenhamos. É isso o que desejamos e é por isso que temos de nos esforçar muito para ter boas obras diante de Deus. Vamos seguir? Uma outra pergunta? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Receba uma afetuosa saudação. Irmã, é uma alegria imensa poder dirigir-me a você. Irmã, minha pergunta se encontra em Ezequiel 3,
versículos 18 ao 19. Ezequiel 3, 18 ao 19? Sim, irmã. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não admoestar, nem lhe falar, para dissuadir o ímpio acerca de seu caminho, para que viva. O ímpio morrerá em sua maldade, mas eu requerirei o sangue de tua mão. Mas se tu admoestas o ímpio, e ele não se converter de sua maldade e nem de seu mau caminho, ele morrerá por sua maldade. Mas tu livraste tua alma. Irmã, nesses versículos lemos como o Senhor instruía ao profeta sobre admoestar os ímpios. Como nos ensinou há pouco, nos falava sobre os ímpios, sobre os injustos. E também, por ensinamento, aprendemos que o ímpio é quem, tendo conhecido a Deus, se afasta do caminho, volta atrás, menosprezando a doutrina. Irmã Maria Luísa, ainda que aqui o Senhor falava ao profeta, pergunto se aplica a nós essa mesma instrução a respeito dos ímpios. Igualmente, se nós conhecemos alguém próximo, como deve ser esse trabalho de admoestar ao ímpio? Até onde vamos ou chegamos com essa pessoa nesse trabalho? Muito obrigada, irmã Maria Luísa. Deus continue a abençoando. Obrigada. A irmã, como ela está citando este capítulo 3 de Ezequiel, do verso 16, eu gostaria aprofundar um pouco mais, já que na minha Bíblia em espanhol há um subtítulo que diz o Atalaia de Israel. Bem, e isto já foi muito mal interpretado hoje em dia, esses versos, e é por isso que eu vou aprofundar mais neles. E diz aqui, e aconteceu que, ao fim de 7 dias, verso 16, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, é o que Ezequiel disse. Naquela época, Ezequiel profetizou para o povo de Israel, porque o povo seria castigado. Deus estaria enviando o rei da Babilônia para destruir Jerusalém, Judeia e muitos dos israelitas. Então Deus, nesses dias, ele tinha Ezequiel, tinha Isaías, tinha Jeremias, e eles eram os 3 profetas que profetizavam sobre o mesmo assunto. E Deus disse aqui para Ezequiel que disse no verso 17, filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é uma pessoa que é um segurança. É um segurança que olha na distância para ver se um inimigo está vindo ou quem está se aproximando, para anunciar para os outros vigias, os outros seguranças, para eles investigarem que pessoa é que está se aproximando ao palácio, ao rei, ou àquele lugar, algum lugar especial. Então, é uma segurança. É esse o atalaia. E Deus disse para Ezequiel, tu és o atalaia, porque tu deves falar para aqueles que pecaram, para o povo de Israel que está pecando, o povo de Judá que está pecando, que se tornou idólatra, e tu deves lhes enviar a mensagem para eles se arrependerem, porque eu vou os castigar, vou os destruir. Então Ezequiel, de certa forma, tinha medo, porque ele sabia que se ele ia pregar para eles, iam o buscar para o matar. Então é por isso que ele tentava não ir levar a mensagem. Então Deus disse para ele, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Ouvirás, pois, a palavra de minha boca e os admoestarás de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, o ímpio não é somente aquela pessoa que, tendo ouvido a palavra de Deus, se tornou para o pecado e para a maldade e fazer o que é mal. Não é somente ele que chamamos de ímpio, também chamamos de ímpio as pessoas que, estando dentro do povo que diz que é do povo de Deus, está cometendo pecado, está vivendo uma vida pior do que um ímpio, que não conhece a Deus. É isso que está dizendo aqui. Então, o ímpio é do mesmo povo que já ouviu a palavra de Deus, mas não quer se arrepender,
mas quer ficar com aqueles que buscam a Deus. Ele quer estar do lado deles, mas continua pecando, continua vivendo mal diante de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus. Deus ensinava a doutrina para eles, a palavra, os mandamentos ensinava para eles, mas eles pecavam, eles eram idólatras, eles se afastavam de Deus, então eles eram ímpios. Ímpios porque eles conheciam a Deus, mas não faziam as obras de Deus, ímpios. Então aqui o Senhor está dizendo para Ezequiel: eu te pus por atalaia, diz, ouvirás, pois, a palavra de minha boca e os admoestarás. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E se tu não admoestar nem lhe falar com esse ímpio, para dissuadir o ímpio acerca de seu caminho, para que viva, o ímpio morrerá em sua maldade, mas eu requererei de ti a morte desse ímpio, porque tu não me obedeceste para pregar para ele arrependimento. É isso que está dizendo no 19. Mas se tu admoestas o ímpio, e ele não se converter de sua maldade, e nem do seu mau caminho, e ele morrer pela sua maldade, tu livrarás a tua alma, porque tu pregaste, admoestaste, mas ele não obedeceu, então eu não culparei a ti pela morte desse ímpio. E aqui no 20, falando sobre o justo, se o justo se desviar de sua justiça e fizer maldade ou pecado, eu porei um tropeço diante dele, diz que ele morrerá pelo seu pecado, e se tu lhe admoestas e ele se arrepender, então eu não cobrarei de ti a vida desse justo, mas se tu não falares para o justo se arrepender e se afastar do seu mau caminho e ele morrer, então eu cobrarei de ti a vida dessa pessoa. Era isso que Deus estava dizendo naquela época para Ezequiel, para que ele fosse no povo de Israel pregar para eles e profetizar e admoestar todos eles, porque todos estavam pecando, o povo todo de Israel, justos, ímpios, todos estavam lá fazendo o que era mal diante de Deus. Então, a mensagem que Deus enviou para esse povo por meio de Ezequiel era para que ele os admoestasse os justos e os ímpios, para ver se eles se arrependiam dos seus maus caminhos e Deus não tivesse de enviar o castigo que enviaria para o povo de Israel. Então, aqui na história, conta para nós que Ezequiel realmente pregou para eles, mas eles não se arrependeram. Então, o castigo veio. Mas aqui está falando sobre o trabalho de um profeta. Aqui está falando do trabalho de um profeta. Se nós quiséssemos pegar isto hoje para nós, provavelmente Deus enviará um profeta ou uma profetisa e vai lhe revelar que deve chamar a atenção de alguém, deve admoestar alguém que está fazendo alguma coisa errada, vivendo bem, uma vida bagunçada, provavelmente. E esse profeta ou profetisa tem que ir lá naquele crente, levar a mensagem para eles e dizer: Deus está te enviando esta mensagem, que tu te afastaste do caminho, pecaste, estás pecando, estás falhando com Deus. Isto pode acontecer também hoje. E é esse o trabalho do atalaia. Mas não é para levar fofoca, porque há pessoas que dizem: é porque eu estou na igreja aqui como atalaia, então fofoca vem, fofoca vai, essa pessoa entrou, ela se vestiu errado, veja que ela não cumprimentou, que ela não ri, então é só fofocas, e isso não é ser atalaia do povo do Senhor. O atalaia é um profeta ou uma profetisa que dá uma mensagem para alguém que está cometendo um pecado e que Deus quer abençoar essa pessoa, quer guardá-la, não quer castigá-la. Então, manda-lhe dizer que deve ser admoestada. É o trabalho dos verdadeiros atalaias, que são os profetas. Bem, eu aprofundei um pouco mais nisto porque já vi muitos assuntos aqui na igreja, talvez de pessoas que às vezes não entendem bem e dizem: é que eu sou atalaia, então vem na igreja somente para ficar olhando quem entrou, quem sentou, quem olhou, se cantou, se não orou, se foi embora, então só vem para vigiar os outros e fica dizendo: eu sou atalaia. Isso não é ser atalaia, é ser fofoqueiro e não vir buscar a Deus, mas ficar olhando os outros para ver o que eles fazem ou deixam de fazer. Então,
temos de nos cuidar, temos que cuidar da nossa vida espiritual, e cada um de nós, quando viermos na congregação louvar e cantar ao Senhor e orar ao Senhor e glorificar ao Senhor, não fiquemos olhando nem especulando o que os outros estão fazendo. Cada um tem de buscar a Deus, porque o Senhor é quem sabe como cada um de nós está. E quando Deus precisar admoestar alguém, Ele vai enviar o profeta ou a profetisa para lhe admoestar. Ou Deus pode lhe dar um sonho, ou pode dar uma visão para a pessoa, e dessa forma é que Deus faz as admoestações. Bem, seguimos em frente. Irmã Maria Luísa, boa tarde, que Deus a abençoe. Hoje, irmã, estamos aqui reunidos, 7 igrejas, entrelaçados nossos corações, para te dar a ti as graças e para dizer, irmã, que o Senhor lhe abençoe todos os dias de sua vida. Eu gostaria, irmã, com todo respeito, que a senhora me permitir fazer uma pergunta em 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16. 2 de Coríntios 2, do 14 ao 16? Sim. 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 Posso ler, irmã? Obrigado. Diz a Bíblia: mas graças a Deus, Cristo Jesus sempre nos leva em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume de seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para uns, perfume de morte para a morte, para outros, perfume de vida para a vida. E para estas coisas, quem está capacitado? Irmã, eu gostaria que a senhora nos pudesse ensinar o que implica ser o perfume do conhecimento de Deus. Como podemos perceber esse perfume na vida de um crente, e por que o mesmo perfume pode ser de vida para uns e morte para outros? E que responsabilidade implica ser um perfume de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem? Muito obrigado, irmã, e que o Senhor siga abençoando. No povo antigo, na lei de Moisés, o Senhor ensinou que devia se apresentar, junto com os sacrifícios, devia se apresentar o incenso e muitos aromas, muitos perfumes, devia se arranjar, os sacerdotes deveriam arranjá-los, e isto devia ser elevado como sinal de cheiro grato diante do nosso Deus. Então diz aqui que o perfumista, aquele que era especialista em fazer o perfume, era levado ao templo, e isto era apresentado nos incensos e em outros cheiros de outras formas, e se chamava um cheiro para Deus, porque tudo era físico. Naquela época Deus exigia do povo que fizessem reverência e honrassem fisicamente. Então, por isso, existiam os sacrifícios dos animais e o incenso, que era um cheiro que subia até Deus, e Deus tinha ensinado para eles que eles fizessem desta forma as coisas, mesmo que para Deus, ele não precisava ter esses cheiros, Deus não precisava disso, mas ele queria que o povo, pelo menos, fizesse alguma coisa por Deus, se esforçasse, trabalhasse, fizesse alguma coisa para Deus. Então exigia deles os melhores perfumes, os melhores cheiros, e o incenso também tinha de ser elevado pelos filhos dos sacerdotes, e ninguém poderia usá-lo além disso. E tudo isto era o cheiro grato diante do nosso Deus. É isso que chamam do cheiro grato. Então, isto tinha uma representação simbólica para o futuro. No futuro, o cheiro grato para Deus seria um homem ou mulher justos, retos, santos, que agradam a Deus, que servem a Deus, que se afastam do que é mal, do pecado, e que sempre agradam ao Senhor em tudo, fazem o que é bom, justo, reto. Essa pessoa se torna um perfume, um cheiro grato diante do nosso Deus. Era esse o símbolo ou a representação simbólica na antiguidade do incenso.
E diz na antiguidade que às vezes Deus estava tão desagradado quando apresentavam um incenso para ele, que diz que a fumaça se espalhava, porque quando a fumaça subia direto aos céus era porque Deus tinha aceito, mas quando ela ficava espalhada pelo ar era porque Deus estava bravo com as pessoas, porque elas estavam falhando com ele. Então era essa simbologia. Hoje nós, os crentes, nós desejamos com todo o nosso coração que nós sejamos cheiro grato para o nosso Deus, que nós sejamos esse perfume para o nosso Deus, ou esse incenso. Então é por isso que aqui, lendo os versos, quais que foram? O 2:14, não é? Diz: mas graças a Deus, Cristo Jesus, quer dizer o nosso Deus, sempre nos leva em triunfo em Cristo Jesus, e por meio de nós, em todo lugar, o perfume de seu conhecimento se manifesta. Então diz que o perfume do conhecimento do nosso Deus é manifesto em todos os lugares na vida dos seres humanos. E diz, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Naquela época, na antiguidade, era o cheiro do incenso ou o cheiro dos perfumes, mas no Evangelho é os crentes. Para Deus, nós somos um bom perfume de Cristo, um bom cheiro de Cristo, entre os que se salvam, quer dizer, os justos, os retos, os que agradam a Deus, e entre os que se perdem, diz, para uns perfume de morte, para a morte, e para outros perfume de vida. E para estas coisas quem está capacitado, então ele está dizendo que, pois não somos como a maioria que trafica com a palavra de Deus, mas que com sinceridade, como da parte de Deus e diante de Deus falamos em Cristo, ele queria sinceridade e retidão ao levar o conhecimento de Cristo Jesus. E era difícil para eles naquela época, era tão difícil porque todos eram judeus ou tinham sido judeus e agora estava mudando nessa fase da sua vida espiritual, crendo em Cristo, que era muito difícil para eles. Para nós, hoje, não é tão difícil crer no nosso Senhor Jesus Cristo, mas para eles naquela época foi muito difícil. Então é por isso que o apóstolo sempre insistia que nós, como aquele perfume grato que Deus mesmo permitiu que nós sejamos, nós temos de nos esforçar, temos de ser retos e sinceros, porque aqui está dizendo que alguém estava aparentando, fingindo, falsificando a doutrina, a palavra de Deus, ensinando para outros erros da doutrina, que era o que naquela época existia demais, os erros, existia muito aqueles que pregavam e ensinavam, porque de um lado estavam os judeus e do outro estavam os cristãos. Mas nós hoje agradecemos ao Senhor porque Deus já nos unificou e não é difícil para nós crermos no Senhor Jesus Cristo. E aceitamos Ele, e é por isso que eu acho que o Senhor nos permite estar aqui com a finalidade maravilhosa de pregar no mundo, porque nós somos o seu perfume, seu cheiro grato, e somos seres que estamos aqui procurando a perfeição, a retidão, a honestidade, sermos honestos e sinceros com o nosso Deus e seguir em frente, porque este é o Evangelho do Senhor, este é o Evangelho puro, onde Deus é quem está aqui nesse meio tempo das nossas vidas, agindo com o seu Espírito e nos ajudando a entender e compreender e seguir este caminho que fica mais fácil para nós do que outros, que é tão difícil para eles, mas temos que seguir em frente nesta luta. E o mais importante é que em Cristo Jesus sempre vamos triunfar. O triunfo, a humanidade inteira terá o triunfo por meio de Cristo Jesus, o triunfo nas suas vidas em todos os aspectos. Cristo Jesus é o nosso triunfo. Vamos seguir em frente? Boa tarde, irmã. Expressamos-lhe do mais profundo do nosso coração a admiração por ser essa mulher guerreira, valente, digna de seguir seu exemplo, e obrigada por tudo que tem feito pela Igreja,
por instar-nos para sermos perfeitos e íntegros. Tem uma pergunta, irmã, relacionada com o entendimento espiritual? Vou ler em Salmos, capítulo 32, versículos 8 e 9. Permite-me ler, irmã? Salmos 32, versos 8 e 9. Sim, senhora. Sim. Eu te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Sobre ti fixarei meus olhos. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, que serão sujeitados com cabresto e freio, porque, caso contrário, não se podem dominar. Irmã, baseados nesses versículos, gostaria de saber se o entendimento espiritual é um dom e, se é assim, se faz parte do dom de sabedoria ou do dom de ciência e conhecimento. Muito obrigada, irmã. A amamos muito no Senhor. Que Deus a abençoe. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos fez com inteligência, com sabedoria, com entendimento. Ele nos deu tudo, mas com um limite. E no Senhor, isto é da natureza. Nós temos todas essas coisas. Deus nos criou com todas essas capacidades. Mas quando nós conhecemos a Deus, e quando o Espírito Santo ou quando Deus faz promessas para alguma pessoa e diz que dará muitos dons para ela e muita inteligência, aí é a inteligência de Deus, porque a pessoa, por natureza, tem a sua inteligência. Mas quando o Senhor diz, te farei entender e te ensinarei o caminho pelo qual deves andar, isto é uma outra coisa que Deus vai nos dar, que Ele adiciona à nossa natureza, ao que já somos, ao que já temos. Como pessoas, o que somos? O que nós temos, então Deus adiciona mais à nossa vida, à nossa alma. Ele adiciona para nós entendimento, Ele adiciona e nos ensina doutrina dEle. Ele nos dá mais inteligência, Ele nos dá mais conhecimento, Ele nos dá sabedoria e prudência. Bem, o Senhor nos dá muitas coisas, então isto é adicionado. E o Senhor aqui diz que quando Ele vai dar para um ser que já tem entendimento de natureza, diz que dará mais entendimento para ele e lhe ensinará, diz o Senhor aqui, eu fixarei meus olhos sobre ti, porque te darei muito entendimento e te ensinarei os meus caminhos. Portanto, não sejais teimosos, não sejam teimosos, nem insensatos, diz, não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, que serão sujeitados com cabresto e freio, porque, caso contrário, não podem se dominar. Então aqui o Senhor está dizendo, eu lhes darei isto, mas não sejam teimosos, não sejam rebeldes, não sejam insensatos, aceitem, busquem, amem a Deus, não desaproveitem o que Deus está lhes dando, sigam em frente e não menosprezem as bênçãos do Senhor, se esforcem, valorizem as coisas de Deus, valorizem que Deus chamou vocês neste caminho, que Deus tirou vocês da escravidão, do pecado, da tristeza, da amargura, da infelicidade. Deus os tirou dessa escravidão e agora Deus os colocou aqui, junto dele, onde o seu Espírito está aí com vocês, perto para lhes ensinar, para os guiar, ajudar, consolar. Então, diz que não devemos ser como estes animais, que nós temos de ser muito sábios e tomar cuidado e ter entendimento para que possamos apreciar e valorizar as coisas do Senhor e valorizar tudo que Deus nos deu e vai nos dar. Vamos seguir em frente. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Isso é uma honra muito grande para mim saudá-la. Irmãos, boa tarde. Irmã, receba o nosso amor, o nosso agradecimento e admiração de todos aqui presentes. Irmã Maria Luísa, gostaria, por favor, que nos ensinasse sobre a reverência diante de Deus, entendendo a definição da palavra reverência como respeito ou veneração que tem alguém para alguma pessoa ou algo. Para isso, tomo como base uma passagem da Bíblia, devido também que a senhora constantemente expressa
que te faz muito feliz ler a Bíblia para nos ensinar. A passagem bíblica está em Hebreus, no capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, verso 28, sim, irmã. Sim. Com sua permissão vou ler, irmã. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos gratidão e por meio dela sirvamos a Deus, agradando com temor e reverência. Irmã, gostaria que nos ensinasse sobre sentir e praticar essa reverência diante de Deus, no qual eu coloquei esse contexto, duas situações. Primeiramente, como estamos congregados diante do Senhor, e a segunda, quando estamos em nossos lares e dedicamos um tempo a Deus, seja para orar, ler a Bíblia, louvá-lo, cantar ou escutar o material da igreja na internet. Adicionalmente, irmã, é possível também que a senhora nos compartilhasse desde a sua experiência pessoal, como tem vivido e como pratica a reverência diante de Deus. Concretamente, irmã, a pergunta é a seguinte: como conseguir sentir essa reverência, respeito e veneração sempre diante do Senhor, para que por meio dessa reverência agrademos a Deus cada vez que nos congregamos e também quando dedicamos um tempo em nossas casas, para assim obter progresso espiritual e estar unânimes, sentindo todos a mesma reverência diante de Deus. Que Deus siga te abençoando grandemente. Por sempre, irmã, te amamos. Obrigada. Então, esta frase aqui no verso 27, onde diz: ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis como coisas feitas para que fiquem as imóveis, falando sobre a eternidade, Deus falando aqui deste planeta ou deste mundo, e depois o mundo da eternidade, que é o imóvel. Então diz, portanto, recebendo nós um reino inabalável, diz que o Senhor Jesus, ele é o rei. O seu reino é um reino espiritual. E nós, os crentes, os seguidores, estaremos participando desse reino também. E é por isso que diz, portanto, recebendo nós um reino inabalável que nunca vai terminar, que nunca terá fim, tenhamos gratidão, sejamos agradecidos com Deus por meio dela, que é a graça que Deus nos deu, porque diz que nós somos salvos pela graça, quer dizer que de graça Deus está nos dando a salvação, Ele está a oferecendo. Então diz aqui, tenhamos gratidão e por meio dela, dessa graça de Deus que Ele nos deu, sirvamos a Deus, lhe sirvamos agradando-o. Como nós podemos agradar a Deus? Não pecando. Não cometendo essas fraquezas da nossa carne, não faltando com Deus, sendo firmes e perseverando nele. É dessa forma como nós podemos mostrar para Deus a gratidão e servir a Deus, agradando-lhe em tudo, em toda a nossa vida do dia a dia. Não é somente o dia que viemos nos congregar e nos reunir como igreja, ou nesses momentos à tarde ou de manhã, quando nós nos congregamos num lugar, numa loja, e nos congregamos como igreja para louvar a Deus. Não é somente aí que devemos ser reverentes com Deus, não é somente lá que servimos a Deus com temor, mas é todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, no trabalho, nos estudos, na empresa, em qualquer lugar, em casa, na sua moradia, qualquer lugar, nós devemos servir-lhe sempre a Deus de uma ou outra forma. Quem for bom exemplo e bom testemunho está servindo a Deus e está agradando-lhe também com temor e reverência, sempre reverenciando a Deus, pensando nele com muito respeito, com muito temor e medo, respeitando ao nosso Deus, invocando-o em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar. Quando formos invocar a Deus, quando falemos dele, devemos fazê-lo com respeito,
com reverência, com humildade, com admiração, valorizando sempre e colocando a Deus no alto, porque Ele merece. Dessa forma, então, o Senhor ficará contente conosco e sempre vai nos ouvir e sempre estará conosco, como disse, eu te darei entendimento, porque os meus olhos fixarão em ti, porque segundo a tua vida e a tua forma de viver, os meus olhos vão fixar em ti. Então nós queremos que o Senhor se fixe em nós. E essa reverência e esse temor, nós devemos senti-lo e vivê-lo em qualquer lugar e em qualquer momento, sempre. É isso. Não é só quando nos congregamos como igreja. É claro, quando nos congregamos como igreja, estamos pensando nele, estamos lendo a Bíblia, estamos cantando, ou estamos ouvindo o ensinamento, a pregação, mas também quando nós estamos lá fora, no mundo, ocupados nas nossas coisas, Deus também deve estar no nosso coração com muita reverência, sempre admirando a Deus naquilo que vemos lá fora, tudo que podemos apreciar lá fora, vendo sempre a mão de Deus em tudo. Então, bem, aqui diz, tenhamos gratidão por meio dela, sirvamos a Deus agradando-o com temor e reverência, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então, se nós não o amamos sinceramente, como ele é fogo consumidor, diz que o fogo é para consumir alguma coisa, para desfazer alguma coisa. Então, ele é fogo e ele pode nos desfazer e se afastar de nós. E nós não queremos que ele se afaste de nós. Então, é por isso que devemos amar sempre o Senhor e devemos agradá-lo. Quando vocês estejam em família, nas suas moradias, no seu lar, vocês tomem muito cuidado com o seu comportamento, porque o Senhor não vai gostar de um lar onde não se reverencia a Deus, não se respeite na forma de viver, onde há brigas, há palavrões, palavras obscenas, desavenças, insultos, todas essas coisas, nós temos de nos cuidar disto, sempre tendo respeito para o nosso Deus e pedir que Ele nos ajude a viver uma vida boa, para que possamos ser merecedores do Senhor fixar os seus olhos sobre nós. Então, irmãos e irmãs, hoje foi um dia muito feliz, muito cheio de alegria, de satisfação. Eu sei que o meu Senhor esteve do lado de todos nós e eu sei que o Senhor continuará cumprindo as suas promessas de se manifestar, de fazer milagres, de fazer curas, de se manifestar na vida de vocês e libertar muitas pessoas, libertar muitos que são escravos de bruxarias e de feitiços e maldições. O Senhor, Ele esteve mudando e tirando aos poucos e limpando as pessoas. O Senhor também já curou e portanto, isto me enche de alegria. E o Senhor, Ele merece. O Senhor merece que nós amemos Ele e o agrademos, que sejamos reverentes com o nosso Deus e valorizemos essa bênção que Ele deu para nós de nos escolher. E tomara que todos nós cheguemos lá naquela meta, no caminho, no final do caminho, e que todos sirvamos ao nosso Deus. Então, irmãos, foi para mim um motivo de muita alegria, já que eu não posso ir em cada igreja porque é impossível para mim ir. Hoje temos 6 igrejas? 7. Hoje há 7 igrejas aqui, irmãos. 7 igrejas estão aqui. E para visitar essas 7 igrejas é difícil porque há um monte de igrejas aqui. Aqui em Bogotá temos umas 35? Umas 36 igrejas temos aqui na cidade de Bogotá. É muito difícil, irmãos, visitá-los.
É por isso que pedimos para o Senhor nos conceder que seja assim, os reunir e congregar aqui a todos vocês para que estejamos aqui em festa com o Senhor. E vocês sigam em frente. Continuem. Sigan adelante. Faz muitos anos eu disse para os irmãos lá nas férias, eu disse que com o decorrer do tempo, no decorrer do tempo vocês não poderão me ver mais pessoalmente, só em vídeos. E aconteceu assim e está se cumprindo, porque é difícil, mas mesmo assim não podemos ser egoístas, porque a igreja do Senhor continuará crescendo e precisamos de muitos irmãos e irmãs que andam pelo mundo todo evangelizando e levando a palavra do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor. E vamos, depois da nossa oração de agradecimento, e também peçamos para Deus pelos milagres e pelos sinais, porque Ele vai se manifestar pelas curas. Depois disso, nós vamos cantar ao Senhor esse coro que diz: me envia, Senhor. Me envia, Senhor, a pregar, mas vamos dizer para o Senhor que Ele tem de nos capacitar com todas as capacidades necessárias que precisamos para essa obra evangelizadora. Vamos orar. Santo Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador, o nosso Criador, Pai eterno, poderoso Deus onipotente, Rei santo, Rei justo, Rei misericordioso e clemente, o nosso Deus que nos fizeste com a tua mão poderosa, nos formaste, te agradecemos, eterno Deus, te agradecemos, poderoso Senhor, te damos a honra, te damos a glória e o louvor. Te bendizemos, Senhor, porque tu és grande e justo, tu és amor, tu és misericórdia, tu és perdão. A tua misericórdia, Senhor, é tão grande, o teu amor é eterno, a tua palavra é verdadeira, as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Te agradecemos, Santo Pai, pela misericórdia e o amor que tiveste conosco. E neste dia, Senhor, muitos corações estão desejando te ter, que tu, Senhor, coloques a tua mão poderosa sobre cada um deles e que tu, Senhor, abençoes, libertes, cures, tires qualquer doença. Veja, Senhor, há diversas doenças, mas tu, Senhor, conheces a necessidade de cada um, a doença que cada um está passando. Senhor, tira toda doença, toda enfermidade. Destrói, Senhor, todas as obras do maligno, repreende todos os espíritos maus, todas as bruxarias e as feitiçarias, todas as maldições, destrói, Senhor, e repreende esses espíritos imundos, destrói, Senhor, toda a obra satânica e liberta, Senhor, os irmãos e as irmãs, as crianças, os jovens e pessoas de qualquer idade, Senhor, que tu cures e libertes e limpes, Senhor. Faz prodígios e sinais neles, porque estas foram as tuas promessas desde sempre, Senhor. Prometeste a bênção, a liberdade para cada um, a limpeza, a pureza. Senhor, santifica todos nós, nos purifica, Senhor, nos guia, Senhor, na senda da justiça, Senhor, nos guia na senda da retidão, nos conduz, Senhor, pelo caminho da perfeição. Nós queremos te servir, Senhor, queremos trabalhar na tua vinha, Senhor, queremos te agradar em tudo e fazer a tua vontade. Tira toda mancha, Senhor, tira todas as ataduras, liberta, limpa. Te agradecemos, Santo Pai, te agradecemos, Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado. A honra e a glória e o louvor sejam para ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia. Vamos cantar o gozo do Senhor, a capela mesmo.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes esse gozo puedes tú gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. Bendito seja o nome do nosso Deus. A glória seja para o Senhor. Agradecemos o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e também pelas suas promessas, porque o Senhor no dia de hoje deu muitas bênçãos, muitas curas e muitos milagres. E o Senhor, Ele hoje esteve com todos nós. E o Senhor dará muitas mudanças. E Ele ajudará e resolverá muitas dificuldades que muitos irmãos estão passando. E o Senhor estará com cada um lhe dando a sua bênção. Então vocês não irão de mãos vazias, vocês irão cheios das bênçãos do nosso Deus. E o Senhor, sempre, nós devemos dar-lhe louvor, a honra e a glória. É por isso que há um coro que nos compromete, há um coro que nos compromete a estarmos com o Senhor, servi-lo e louvá-lo e dizer para o Senhor, te venho dizer. E dizer para Ele isto, e diz: Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Senhor, toma nossa mão. Toma a nossa mão, agora vamos dizer isso a Ele. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir.
mano, Señor, contigo quiero ir. Glória ao Rei. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra seja para o nosso Deus. Glória ao Onipotente, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez os céus e a terra. Agradecemos a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, eterno Deus. Um minuto de louvor vocês para o nosso Deus. Bendito, Senhor. Bendito nosso Deus. Os louvores sejam para Ti, a honra para Ti, a glória para Ti. Louvores ao Teu nome, glória ao Teu nome. Grande é, Senhor. Grande é o Senhor, digno de supremo louvor. Bendito, Senhor, poderoso é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia! Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. Louvores para o Todo-Poderoso. Se regozijem os santos, se regozijem os santos e cantem com alegria ao Senhor o nosso Deus, porque Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, bendito é o nosso Deus e Rei. Grande é, Senhor, poderoso. Louvores ao Rei. Te damos a honra, a glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, Todo-Poderoso. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Graças ao Senhor, graças ao nosso Deus, que o Senhor, Ele está contente conosco. Bem, muito obrigada, irmãos. Obrigada. Obrigada a todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs. Muito obrigada, que o meu Senhor abençoe e sigam em frente, os meus queridos irmãos. E o nosso Senhor, Ele estará fazendo todos os milagres, tudo que Ele prometeu. E as bênçãos de vocês se manifestarão desde agora. Então, agradeço novamente. Deus abençoe.